Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre a porta estreita e a porta larga? Será que realmente uma era maior do que a outra? E se eu lhe disser que ambas tinham o mesmo tamanho, mas tinha uma outra coisa que ficava na porta que a estreitava e que alargava essa porta? Será que João Batista realmente estava pregando algo novo quando ele apresentou o reino dos céus? Qual é a diferença entre arrependimento e confissões de pecados? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Carreira que está nos proposta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Lição de número 2, que tem como título a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A leitura bíblica em classe encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao verso 14, e depois Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10. Fábio, afinal de contas, existe diferença de tamanho de portas? Quando Cristo diz que tem uma porta larga e uma porta estreita, o que ele realmente estava se referindo? Uma outra coisa, existe diferença, ou aquilo que João Batista pregou era diferente de tudo aquilo que os profetas já tinham pregado? Afinal de contas, qual a diferença entre confissão de pecados e arrependimento de pecados? Vamos lá? Tópico primeiro, que tem como título Portas e Caminhos. Ponto 1, a porta estreita. Por que Cristo usa a figura da porta? Porque porta significa, vocês estão tirando sarro, né? Só pela minha expressão porta, né? Eu falo certinho porta. Vocês que falam errado. Brincadeiras à parte, mas por que Cristo ele usava a figura de uma porta? Justamente porque a porta é uma viagem ao desconhecido. Uma outra ideia da porta é que a porta ela delimita espaços. A porta, ela diz o que eu posso ou o que eu não posso fazer. A porta também a separa entre luz e trevas, entre riqueza e pobreza. A porta, ela tem a ideia de separar dois mundos. Quando eu fecho a porta, eu estou fechando para um ambiente e abrindo para o outro. Então é por isso que Cristo usa a figura da porta, porque a porta tem a capacidade de fazer o elo entre esses dois mundos, essas duas realidades, essas duas maneiras de ver e de entender a vida. Então a porta, para deixar muito bem claro, ela é um convite a uma nova realidade. É você sair de um mundo e entrar para um outro mundo. Afinal de contas, quem é a porta na Bíblia? A porta na Bíblia é o próprio Cristo. Ele é a própria porta. Ou seja, para eu ter acesso a um outro mundo ou transicionar entre um mundo e outro, eu preciso passar por ele. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 7, verso 13, entrai pela porta estreita. Quando ele disse entrai pela porta estreita, ele está dando um comando. E toda vez que ele dá um comando, isso chama-se mandamento. Existe um mandamento de entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. A minha ideia é o seguinte, então quem é a porta? É Cristo. E ele vai me afirmar que o caminho da outra porta, ou o caminho dessa porta, é apertado. Observa que o verbo, ou a palavra apertado, é o mesmo verbo que Paulo usa lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 8. Olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados. Existe uma diferença entre atribulados e angustiado. É tão interessante que quando a Bíblia diz, quando Jesus disse que o caminho é apertado, é a mesma expressão de atribulados. E não a expressão angustiado. Por quê? Porque atribulado significa prensado, significa você estar sendo comprimido por alguma coisa. Já angustiado é diferente. Angustiado é você ser esmagado, ou seja, incapaz de fazer alguma coisa. O que Cristo está querendo dizer é o seguinte, que quando você passa por essa porta não te mata. Essa porta não destrói. Essa porta não traz angústia para a tua alma, mas ela vai produzir em você a tribulação. Ela vai produzir em você uma tribulação. Você vai ser espremido, você vai ser compactado, mas não destruído, não aniquilado. É essa a ideia que Cristo me traz, que quando eu passo por essa porta, ela não tem a capacidade de trazer angústia para a minha alma, mas ela tem a capacidade, e isso ela vai provocar, porque o Cristo disse que essa porta ela é estreita, e como ela é estreita, ela é apertada. A porta é estreita e o caminho é apertado. Afinal de contas, quem é a porta? A própria Bíblia diz que a porta é o Cristo. E o que é o caminho, Fábio? O caminho literalmente significa o seu modo operante. É a maneira que você vai viver. Ou seja, é o seu estilo de vida. Ou seja, se você passa pela porta que é estreita, uma porta apertada, isso significa o quê? Que você vai ter um estilo de vida diferenciado. Você vai ter um estilo de vida mais complexo. Você vai ter um estilo de vida mais difícil de se viver do que aquele que passa pela porta larga e um caminho largo. Afinal de contas, o que é na verdade uma porta larga? Afinal de contas, o que é um caminho espaçoso? É uma vida sem responsabilidade. É uma vida sem compromisso. É uma vida sem legalidade. É uma vida sem princípio. É uma vida não pautada por um princípio maior. É uma vida vivida ao seu bel prazer. É uma vida independente de Deus. O que é uma porta larga? O que é um caminho espaçoso? É quando você divorcia-se de Deus e vai viver a sua própria existência. É como o filho pródigo. Eu não preciso mais de você. Eu estou assassinando o meu pai. Eu estou matando. Eu estou tirando ele da minha própria vida. Eu não preciso de alguém que dirija a minha própria existência. Eu mesmo sou capaz de dirigir a minha existência. Ou seja, é uma vida sem regras. É uma vida sem lei. É uma vida sem limites estabelecidos. É uma vida irresponsável. Uma vida sem lei é uma vida irresponsável. Por quê? Cada mente, cada sentença. Você pensa, você age. Na minha vida ninguém manda. Em mim ninguém manda. Eu faço aquilo que eu quero. E é tão interessante que tem pessoas dentro da igreja que estão sim em portas largas e caminhos espaçosos. Fábio, mas nós usamos a Bíblia. Eles usam a Bíblia. Presta atenção, muitas pessoas usam a Bíblia erroneamente para legalizar as suas más condutas. Vou repetir, tem pessoas que usam a Bíblia para legalizar as suas condutas. Esses dias eu vi umas interpretações horríveis das Sagradas Escrituras. E é tão interessante que eles usam a Bíblia para legalizar as suas más condutas, para legalizar o seu bel prazer, para satisfazer os seus próprios egos. Então é capaz sim de pessoas estarem dentro das nossas comunidades, vivendo entre nós e estar em uma porta larga e num caminho espaçoso. Tópico segundo. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Afinal de contas, tinha realmente uma porta grande e uma porta estreita? Será que realmente era o tamanho da porta que diferenciava essa porta? Eu te informo que não. Não era o tamanho da porta, era o que estava na porta.
não era a sua dimensão, era o que estava na porta, que delimitava uma e que alargava a outra. Olha que interessante o livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso de número 4. Olha o que Deus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras, quais são as palavras? A do verso 4 e 6. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar o verso 4 e o verso 6. Olha a instrução que Deus estava dando. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também, olha só, também as atarás, ou vai amarrar, vai colocar na tua mão por sinal. Então deveria colocar o verso 4 e o verso 6, o verso 4 e o verso 5, tinha que ensinar, tinha que mostrar para aquela criança, tinha que falar deitado, levantando, andando, ou seja, você tinha que ensinar que Deus era o único Senhor de Israel, e depois você ia colocar na mão, ok? Tinha que colocar esses versos na sua mão e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Ou seja, presta atenção, Deus deu uma ordem para Moisés, que nos umbrais das portas deveria colocar um pedaço de um texto bíblico. E qual era esse texto bíblico? Verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E até hoje, em toda a casa judaica, eles colocam um instrumento chamado mezuzá. Tem até um ângulo que eles têm que colocar, uma forma de colocar, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que faz a diferença na porta é o que está na porta. E literalmente, quando Cristo disse que a porta era estreita, porque ele tinha entendido, ele estava fazendo menção da sua palavra. A sua palavra estava na porta. Ele estava nos informando que existia um instrumento, que existia uma direção na porta que delimitava as pessoas que iriam passar na porta. Quando ele disse que a porta era estreita, porque a nossa qualidade de vida ou a nossa conduta era diferenciada com os padrões da porta. Ou seja, as pessoas que iriam passar pela porta deveriam amar a Cristo. E amar a Cristo ou amar a Deus sobre todas as coisas literalmente diminui a quantidade de pessoas. Literalmente diminui a vontade das pessoas quererem passar por aquela porta. Então, na verdade, não era simplesmente um tamanho da porta, mas ele estava fazendo menção de uma cultura do seu próprio povo que colocava nas portas os mandamentos do Senhor. E quando Cristo veio, Cristo é a própria palavra. Então, quando eu passo pela porta, eu passo por ele. E passar por ele é passar cumprindo a palavra de Deus. Então, por isso que muitos vão dizer que é difícil a porta que Cristo pede. Por quê? Porque essa porta tem padrão. Essa porta, ela não é uma porta de desordem. Ela não é uma porta sem responsabilidade. É uma porta com padrão. Você quer passar nessa porta? A ideia é: ame a Deus sobre todas as coisas. Você quer passar por essa porta? Não passe baseado nos seus pensamentos. Não passa baseado num padrão de pecado. Não passa baseado naquilo que você entende o que é certo ou o que é errado. O que é certo ou errado tem um padrão. Quem é o padrão? Sou eu. Eu sou o padrão. Eu estou aqui com uma medida. Se você quer sair dessa realidade para ir para uma outra realidade, tem um padrão. Tem uma forma de se viver aqui.
E eu sou essa forma. É isso que ele estava querendo dizer. Eu sou a nova forma de vida. Eu sou a forma correta da existência do homem. É incapaz de eu transicionar de um mundo para o outro se eu não passar por ele. Ou seja, se nós nascemos em pecados, para eu transicionar para uma vida gloriosa, eu preciso passar por ele. Não existe outro caminho, não existe outro meio. É por isso que ele é a porta. Literalmente, ele é a porta. É essa a ideia. Então, a questão aqui não era de tamanho de porta, era aquela pessoa que estava da porta. Como ele estava usando um instrumento que todos os judeus sabiam, que era a mezuzá, que era um mandamento, ele se fez um mandamento. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o verbo encarnado, eu sou a própria palavra de Deus. Então, se você quiser transicionar, você tem que passar por mim, porque essa porta tem um padrão de conduta. Porque, afinal de contas, a porta larga e espaçoso, o caminho é mais atrativo, porque não tem Cristo, não tem um mandamento, está livre. Você faz aquilo que você quer, você faz aquilo que te dá na cabeça. E isso não está só no mundo, está dentro da igreja. Igrejas que não pregam mais contra o pecado, igrejas que não pregam mais a verdadeira palavra, igreja que todo santo domingo tem uma palavra motivacional para você. É uma igreja de portas largas, é uma igreja de portas abertas. Por quê? Porque não confronta mais a tua realidade, não confronta mais o pecado. Ou seja, todo domingo a mesma coisa. Todo domingo a mesma mensagem. Você é capaz de vencer. Você é capaz de mudar a tua história. Existe um novo para você. Existe uma novidade de Deus para você. Negativo. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É claro que nós vamos vencer. É claro que nós vamos vencer em nome do Senhor. É claro. Mas o que nós podemos vencer? O pecado. O que nós podemos vencer? A lascívia. O que nós podemos vencer? Aquilo que está nos amarrando. Aquilo que está, de alguma forma, nos neutralizando. Tirando a nossa capacidade de agir. Então, o Espírito de Deus, ele vai nos ajudar. É claro que precisamos de mensagens que você é capaz de vencer. Eu acredito na prosperidade financeira. Eu acredito que nós estamos aqui para vencer, para fazer a diferença para nós e para o outro. Eu acredito piamente nisso, mas viver só nisso é antibíblico. Viver só isso é ser irresponsável com aquilo que a palavra de Deus prega. Olha o que João Batista dizia lá em Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado ou está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que João Batista estava nos informando, que o reino de Deus não era uma novidade. Porque olha o que João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo aquilo que os profetas já tinham anunciado. O reino dos céus para João, para Israel, não era uma novidade, era algo que já estava sendo pregado e anunciado pelos profetas. Olha o que diz Jeremias, capítulo 7, e o verso de número 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, ou seja, endireita os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se, porém, mudardes os vossos procedimentos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de séculos
em séculos. O que o profeta Jeremias estava anunciando aqui? A mesma coisa que João estava anunciando. Arrependa-se, porque o reino vai chegar. E para eu viver no reino, tem um estilo. Para eu viver no reino, existe um modo operantes. Então, observe que Jeremias está pregando a mesma coisa de João Batista. Olha o que diz Isaías, capítulo de verso 1 e o verso 6 a 16 diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a vossa maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticar o que é praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes a minha voz, comereis o bem desta terra. Se, porém, recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou e disse. Ou seja, o que João estava pregando não era novidade para Israel. Não era novidade para o povo de Deus. Ou seja, o reino seria implantado. Cristo era a porta. Ele era o modo operante a partir daquele momento. E como que eu tinha que viver nesse reino? Como que eu vivo nesse reino? Se a porta é uma transição de um mundo para o outro, como que eu vivo nesse reino? No mínimo de 3 maneiras. Primeiro, arrependendo dos meus pecados. Então, afinal de contas, o que é arrependimento de pecados? Se a mensagem de João era arrependei-vos, porque o reino já está próximo, aquilo que Isaías, aquilo que Jeremias anunciou está para acontecer, está chegando, então peraí. Para eu entrar, existe um modo operante. E como que eu vou entrar dentro desse reino? Primeiro, arrependendo dos seus pecados. O que é arrependimento, Fábio? Arrependimento tem vários significados. Uma ideia dela é reorientação de existência. É você reorientar. É você reconduzir, é você literalmente refazer o seu plano de vida. Então o que é arrependimento? É o refazer, é o reorientar, é eu me fazer novamente. Arrependimento é quando você tem uma consciência de que o caminho que você está trilhando não está certo. E o que é confissão, Fábio? É quando você declara. É quando você realmente verbaliza. Para quem? Para Deus. Quando você realmente mostra para Deus. Quando você mostra realmente para Deus que você pecou. Que você está fazendo coisas erradas. Então a ideia de arrependimento é quando eu tomo uma decisão de reorientar a minha vida. De fazer novamente aquilo que eu tenho que fazer. E o que é confissão? É quando eu verbalizo. É quando eu confesso, é quando eu falo aquilo que eu tenho feito de errado para Deus. Eu chego diante de Deus e eu confesso os meus pecados para Deus. Eu digo para Deus aquilo que eu tenho feito. Então, arrependimento é uma consciência. Confissão é uma prática da sua consciência. Eu vou colocar para fora, eu vou exercitar aquilo que está dentro do meu coração, porque arrependimento eu não vejo. Somente o arrependimento. Eu só percebo o arrependimento quando existe confissão de pecados. Então, se eu estou confessando o meu pecado a Deus, eu deixo de fazer. Se eu deixo de fazer, então eu estou externando aquilo que está dentro de mim. Porque o arrependimento é algo interno, a confissão é algo externo. Se eu externo algo que está interno, então eu estou completando, eu estou tendo acesso ao reino dos céus. É simples assim. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que todas as pessoas, olha o verso 5, então iam ter com ele quem? João Batista, os habitantes de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessavam os seus pecados e eram batizados por João no rio Jordão. Então agora que eu me arrependi,
que eu criei uma consciência, eu decidi, eu confessei, agora eu preciso produzir o quê? Frutos. Ou seja, eu não faço algo para ser salvo. Então essa ideia de que eu preciso produzir alguma coisa para ser salvo é um engano. É algo fora das Sagradas Escrituras. Eu não faço algo para Deus para ser salvo. Eu faço algo porque eu já sou salvo. Como eu sou salvo, eu faço. Ou seja, como que eu percebo realmente que eu tenho um coração arrependido? Quando eu pratico obras dignas desse arrependimento.